você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama Família. Bora lá então, sem muita delonga, ao que nos interessa, que é falar de Vasco da Gama. Galera, vamos começar então falando do Matias Galarza. Matias Galarza, que é o nosso volante paraguaio, que foi convocado agora nessa data FIFA para a seleção do Paraguai. Ele ficou no banco, não jogou, a seleção do Paraguai e venceu, mas isso não vem ao caso. Fato é que ele pode estar de saída, galera, na próxima janela agora do meio do ano, de julho, né? Do mês que vem. A mesma janela a qual o Vasco aí pretende, já está acertando aí, negociando com alguns atletas para chegarem ao Vasco da Gama. Mas Matias Galarza pode estar de malas prontas, pode sair. Por quê? Porque ele é um rapaz novo, volante, polivalente, e vem despertando olhares de alguns clubes aqui do Brasil e até mesmo de fora do país. E a ideia da 777 Partners é justamente trabalhar com esses ativos do clube, que são atletas que pertencem ao Vasco, que são atletas novos, que podem ser vendido, revendido, enfim, pode trazer bastante lucro para o Vasco. Então Matias Galarza, que pode estar de saída aí, há rumores que já há até mesmo negociações com alguns clubes aí, né, sondagens sobre o atleta. Então aí na próxima janela de julho ele pode aí deixar o Vasco da Gama. Muita gente aí diria assim, já vai tarde, outros falam não vai, né? Enfim, independentemente, na minha opinião, eu acho que ele é um rapaz muito novo, oscilou bastante. Teve jogos que ele não jogou nada, teve jogos que ele jogou bem. Mas fato é também, gente, que tá muito difícil de um rapaz, para qualquer atleta novo hoje em dia que vem da base do Vasco, ou que seja contratado novo, se firmar no elenco profissional do Vasco, porque o Vasco, o dia a dia do Vasco é diferente de todos os clubes aqui do Brasil. O dia a dia do Vasco é muito conturbado, é muito problema, é muita... a torcida, a nossa torcida é bastante engajada. Então assim, é 8 ou 80, né? Ou a torcida te abraça ou a torcida tá com raiva, né? Então o Matias Galarza aí acabou aí ficando meio a meio, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Ele pode estar então de saída do Vasco da Gama. Vamos ver aí o que vai ser feito, para onde ele vai, se vai ser emprestado, se vai ser vendido. Fato é que ele pode aí ser negociado e quem sabe aí colocar algum din-din nos cofres do nosso clube, que a gente está precisando e muito, porque essa 771 não colocou dinheiro até agora. Galera, mudando de assunto então, Serginho, que eu já noticiei a vocês aqui, que veio lá do Giresunspor, ele que está de chegada, já está no Rio de Janeiro, mas amanhã, segunda-feira, já se apresenta em São Januário para já começar a se ambientar, já começar ali a trabalhar no Vasco da Gama, começar a conhecer os bastidores, a rotina do clube, né, a academia, a comissão técnica, enfim, tudo que envolve ali o futebol. Serginho amanhã então já vai estar ali se apresentando ao Vasco da Gama já como profissional do clube. Seja bem-vindo, Serginho. Eu critiquei um pouco aí quando ele chegou, nada contra a pessoa física, mas fato é que eu critiquei, gente, pela questão campo-bola, que eu acho que a gente merece e precisa de atletas ali numa prateleira um pouco mais acima. Mas Serginho, seja bem-vindo ao Vasco, espero que você renda frutos. Galera, o contrato do Serginho, ele vai até o final de 2025, ou seja, nós estamos em 2023 agora, ele vai chegar em junho, ou seja, 1 ano e meio de contrato. É um contrato aí, né, vai até final de 2023, 24, não, perdão, 2 anos e meio de contrato. É um contrato um pouco longo. Então isso aí já acende um alerta do quê? A SAF vai vender bastante jogador, gente. Vai vender jogador. É perigoso o Gabriel Peck sair. O Galarza já pode estar de saída. O Andrei Santos já saiu. O Marlon Gomes já vem sendo especulado por vários clubes. O que está acontecendo é uma reformulação. Agora eu quero ver o que vão fazer com o dinheiro dessa venda. Porque se eles pegarem o dinheiro, sumirem com o dinheiro e trazer qualquer jogador que ninguém nunca ouviu falar para montar um time que vai sempre brigar para não cair, aí o buraco só vai aumentar. Então, mudando, mas assim, voltando para o foco, Serginho, seja bem-vindo, então, 2 anos e meio de contrato, vamos esperar aí que ele apresente um bom futebol e que ele nos represente dentro de campo e cale a minha boca, né? Tomara a Deus que ele cale a minha boca, que ele chegue ali como ponta direita e jogue muita bola aí, agregando bastante para o nosso elenco.
Bora lá então, Lucas Piton, nosso lateral esquerdo, ele mesmo, gente, ele que veio do Corinthians, que tem todo esse imbróglio que a nossa SAF ainda não quitou os pagamentos ali referente à compra desse atleta. Lucas Piton, que é um jogador aí, entre aspas, novo, não é tão novo, mas é novo ainda, né? Pode ser negociado, é um lateral esquerdo, pode ser utilizado como ala, talvez até mesmo como ponta, dependendo do esquema tático, do elenco que tiver ao entorno dele. Fato é que ele é um bom jogador sim, não é mau jogador, sabe jogar futebol, tem algumas deficiências na parte defensiva, mas com a bola no pé ele tem sua qualidade e isso vem despertando olhares de vários clubes mundo afora e até mesmo aqui do Brasil. Mas o atleta, enfim, não quer. Se for para sair do Vasco, aí, ultimamente, se for para ele sair do Vasco, seria para ele jogar num clube de fora do nosso país. E aí, clubes que vêm aí tendo a preferência, né, para contratar Lucas Piton seriam clubes ali da terra da botinha, da Itália, né, da terra nostra, né, da Itália. Para quem não sabe, eu sou descendente de italiano aí, então por isso que às vezes eu parlo um pouco de italiano, dou uma brincada aqui no canal, mas fato é que clubes italianos estariam mais interessados no Lucas Piton do que outros. Ah, mas por que isso, Álvaro Silva? Por que, gente? Lucas Piton ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro, porém ele também é italiano e ainda não foi convocado para a seleção brasileira, ainda não atuou com a camisa da seleção brasileira, então abre uma lacuna aí que ele pode então no futuro, quem sabe, se ele desenvolver um bom futebol jogando lá na Itália, seria uma ótima vitrine para ele ser convocado para a seleção italiana. Um exemplo disso seria ali o Rafael Tolói, o zagueiro brasileiro, né, que também tem dupla nacionalidade, que hoje aí vira e mexe está sendo sempre convocado para a seleção da Itália. Mas, gente, se ele sair do Vasco, vai ficar muito estranho, porque o Vasco nem pagou ele e já vai vender. Aí quer dizer, vai vender ele para poder pagar ele mesmo? E a diferença? Porque com certeza eles não vão trocar figurinha, gente. Não vai ser 6 meia dúzia. Eles vão pegar uma diferencinha. Essa diferença vai acontecer o quê? Sumir. É o que acontece com o dinheiro aqui no nosso clube. Então vamos torcer pro Lucas Piton ficar, que a gente precisa de um lateral esquerdo. Nosso garoto Riquelme se recuperou, mas ainda não voltou a jogar. Tudo bem que o Vasco vem especulando atletas. Eu vou falar daqui a pouco, na mesma posição de Lucas Piton, o lateral esquerdo que está sendo especulado. Mas na minha opinião, eu acho que ele deveria ficar essa temporada, a temporada que vem. Até mesmo porque no ano que vem, quem sabe, né? Quem sabe, Papai do Céu ilumina a mente dessa galera que tiver. Ano que vem vai ser outra gestão, se Deus quiser. Quem sabe Papai do Céu ilumina a mente da nova gestão ali e montem um elenco à altura ao qual nós merecemos para jogar ali não só com o Lucas Piton, mas também com o Puma Rodrigues, com o Capasso, com o Léo, até com o Pedro Raul, né, que não está jogando, mas enfim, se tiver um elenco mais encorpado, pode dar caldo sim. Então na minha opinião, acredito que o Lucas Piton deva ficar e eu quero que ele fique. Pode deixar no comentário aí depois o que vocês acham em relação a esse assunto. Agora sim, falando de especulação de contratação, vem o atleta Fernando, né? Fernando, que é o volante de 35 anos, que atua atualmente na equipe lá da Espanha, do Sevilha. Sevilha que também aí é pertencente a 777 Partners, uma coisa que ajudaria ali um pouco na questão da transação ali para o atleta vir ao Brasil para atuar no Vasco da Gama com a nossa Cruz de Malta. Mas tem algumas ressalvas aí, gente. Ele tem 35 anos, tem 1,83 m de altura, é volante, né? E tem contrato até junho de 2024. Ou seja, tem aí mais um ano de contrato com o Sevilha. Mas aí, gente, eu estava observando, ele só tem um gol, jogou 22 partidas, mas também leva pouco cartão amarelo, só levou 3 cartões amarelos. Mas assim, seria ele mesmo, gente, o nosso camisa 5? Seria mesmo esse volante o qual nós esperamos? E outra coisa que eu acendo o alerta. Por que nós estamos sem o camisa 10 desde o começo do ano, que seria o Nenê com 41, quase 42 anos, que está no Juventude, está arrebentando, está jogando bola, é uma Série B que é muito mais física do que técnica, e ele está conseguindo se destacar novamente na Série B, como ano passado ele já se destacou pelo Vasco. E aí agora, por que você assim, eu não entendo, gente, porque a SAF dispensa o Nenê para trazer aí um volante, que é o cara que é o pulmão do time, que corre pra caramba, vai ali box to box, né? Vai de setor a setor. Ele vai e volta o campo inteiro, com 35 anos de idade. Gente, não estou criticando a idade, não estou julgando, mas eu acho estranho, porque foge completamente do perfil da 777 Partners e também foge completamente do perfil do elenco do qual nós esperamos que seja montado para o Vasco da Gama. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato longo.
né? Então assim, se você começa a ficar com um elenco muito enxuto, um elenco com jogadores tudo com 35, 37, 32, 36, 39 anos, já começa a ficar perigoso, porque vem questão de lesão, vem questão física, regularidade. Não sei, gente, não sei se esse é o caminho, mas por outro lado, também tem bastante garotos no Vasco da Gama que pode ser feito essa mescla. Essa mescla. Agora a pergunta é, seria aí Fernando, seria o nosso camisa 5 o cara para chegar, resolver? Seria o Pitbull? Porque é muito fácil a gente lidar com o status. Ah, o que seria isso, Álvaro? Poxa, vai ter muito vascaíno que vai falar isso. Ah, gente, vamos dar uma chance. O cara tava jogando no Sevilha, jogando Liga Europa, jogando Campeonato Espanhol, IPDP, papapá. Gente, não quer dizer nada. Isso não quer dizer rigorosamente nada. O que vai importar é ele jogando bola. Não importa se jogou no Sevilha e jogou bola, não sei o que. Eu quero saber se ele vai jogar aqui no Vasco. Eu quero saber se ele vai ser o camisa 5 ao qual nós estamos precisando para anteontem. Né? Então, deixem nos comentários o que vocês acham sobre a contratação desse atleta. E aí, segundo informações, Paulo Brax vai se reunir nesta segunda-feira, mais conhecida como amanhã, em São Januário, com o representante do atleta, que é o Thiago Sampaio, né, com seus representantes. Fernando teria gostado das tratativas iniciais, o projeto do Vasco da Gama teria despertado interesse no atleta e ele teria aí, entre aspas, autorizado os seus empresários a continuarem as tratativas de negociação para ver se ele vem ou não para o Vasco da Gama. Mas, gente, eu não sei. Eu não sei, para mim é um grande ponto de interrogação. A não ser assim, no imaginário, no sonho, né? Naquele sonho de torcedor maluco, naquele sonho de vascaíno doido, que nem eu sou, que nem você é. Quem sabe trazem Cuejá e trazem Fernando para compor elenco ali, com banco de luxo, entre aspas, o banco de reserva, entre aspas, de luxo ali. Seria muito bom, mas aí eu levei um tapa na cara, a água caiu e eu caí da cama e acordei. Na verdade, tá mais para vir Fernando como titular e só do que vir Cuejá e Fernando, mas fica aqui o registro, então pode ser que ele acerte com o Vasco. Eu quero saber de vocês aí, vascaíno e vascaína, se vocês acham que ele é o camisa 5 ideal ou não para o nosso elenco. Mudando de assunto, gente, Dalbert é um lateral esquerdo que atua, que joga, né, que pertence ao elenco no momento da Internazionale da Itália, da Inter de Milão. O interessante, gente, que clubes italianos estariam especulando o Lucas Piton, o nosso lateral esquerdo. Agora, um outro clube também italiano, a Inter de Milão, aí, que foi finalista da Champions League, que perdeu para o poderoso Manchester City na final, estaria sendo aí oferecido ao Vasco, esse atleta. É o Dalbert. Dalbert, gente, ele sofreu uma lesão gravíssima no menisco, no joelho. Pra quem não sabe, essa lesão de menisco, gente, ela é ligamento, enfim, joelho, ligamento, menisco. É sempre desculpa a palavra, é uma merda. Porque a maioria dos atletas, quando machucam o joelho, ou não voltam a jogar bola, ou quando voltam, não voltam no mesmo nível. Um exemplo deles foi o Ganso. O Ganso machucou o joelho e ficou anos jogando muito abaixo do que ele poderia apresentar. Agora que ele está recuperando a confiança, está indo para a sua segunda boa temporada pelo Fluminense, que está voltando a jogar. No Vasco nós tivemos o Bernardo, que machucou, não conseguiu mais voltar a jogar bola, e uma série de outros jogadores, grandes jogadores, médios de jogadores de time menor. Enfim, quando se machuca o joelho, é algo muito sério. E aí eu fico observando uma coisa, a Inter de Milão, a Internazionale, os empresários do atleta, do jogador Dalbert, lateral esquerdo, ofereceram ele ao Vasco da Gama, mas não só para o Vasco da Gama, não como que, o suprassumo do Brasil é o Vasco, vamos oferecer o nosso atleta para eles lá. Não foi isso. Na verdade, ele foi oferecido ao Vasco e para vários outros clubes do Brasil, ou seja, gente, já fica estranho aí, que virou feira. Quando vira feira para poder contratar um jogador, como se diz, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Porque assim, o cara machucou o joelho, ano passado, voltou a jogar, não se reafirmou, não se recuperou, não reencontrou seu futebol. Se ele está na Inter de Milão, e a Inter de Milão está oferecendo ele para outros clubes, isso significa o quê, gente? Ele não serve para a Inter de Milão. Se ele não serve para a Inter de Milão, com todo respeito, ele vai servir para o Vasco. Tudo bem que o Vasco hoje, esportivamente falando, não está no mesmo patamar da Internazionale. É lógico, vamos ser realistas. Eu sou vascaíno, mas vamos ser verdadeiros. Não está no mesmo patamar. Muito pelo contrário. Agora, seria o jogador para o Vasco da Gama? Porque se ele não serve para jogar lá e vai servir para jogar aqui?
e foi oferecido para vários outros clubes, aí já começa a virar quer, tipo, parece que, gente, que dá a entender o seguinte, o primeiro clube que levantar a mão, o atleta assina. E aí, aí eu já não fico com o alerta ligado, eu já fico com todos os faróis, com todas as lanternas ligadas. Porque mais uma bomba relógio, para chegar no Vasco da Gama, igual aconteceu com o zagueiro Breno. Chegou o zagueiro Breno na época, quem não se lembra, aquele que veio do São Paulo, chegou no Vasco da Gama com staff para ser titular. Já vindo após lesão, também não tinha se recuperado, se reafirmado no elenco de São Paulo. Chegou no Vasco da Gama na ocasião, ganhando 350 mil reais por mês. Na época era como se fosse hoje meio milhão. Mais ou menos aí, por mês. Ele não se firmou e ele ficou ganhando salário machucado. Ele se aposentou no Vasco da Gama e ainda por cima colocou o Vasco na justiça porque o Vasco não pagou ele. Então quer dizer, o cara chegou no Vasco bichado, machucado, com todo respeito ao atleta, ao Breno. Ele não tem nada a ver com isso, os empresários dele, o pessoal que fez a contratação lá. Ele chegou machucado no Vasco, não rendeu, o Vasco não pagou ele. O que aconteceu? Agora ele é mais um de uma infinidade de jogadores que está aí processando o Vasco da Gama por questão de salário atrasado. Então assim, eu acho, gente, que já estamos começando estamos começando a ir pelo caminho errado. Tomara que eu esteja errado. E ainda falando de lateral esquerda, gente, aquele jogador, o Gilberto, que passou pelo Botafogo, Fluminense, pelo Vasco também, que está atualmente lá no Benfica, o Vasco estaria muito perto de acertar com ele, e está 2 meses aí tratando com o atleta, desde o ano passado também, no finalzinho do ano, quando a SAF assumiu, o Vasco está em tratativa de negociações com ele, aí agora já surge o nome de Dalberto, ou seja, cortina de fumaça, já estão desbaratinando nós, já tipo assim, ó, Gilberto não vem, aí já estão oferecendo o outro da Inter de Milão. Aí pro torcedor emocionado, torcedor de PlayStation, que não acompanha a vida real, que trabalha o dia inteiro, que não tem tempo para pegar ali o celular, para assistir uma televisão, para fazer a pesquisa, se aprofundar sobre o atleta ou sobre o seu time, vai falar assim, nossa, que contratação, um jogador da Inter de Milão, lateral esquerdo, o cara joga, que não sei o que, aí chega aqui no Vasco da Gama, o cara não joga nada, a torcida cai de pau em cima do cara, xinga o camarada, xinga o técnico, sendo que a culpa, na verdade, não é dele, é de quem contrata. É por isso que eu bato nessa diretoria mulamba que está à frente do nosso clube hoje. Entendeu, gente? Porque assim, tá muito estranho as especulações que estão começando a ser ventiladas no Vasco e as ideias não batem, gente. A conta nunca fecha, as ideias não batem. Aí você especula com o Edjar, aí aparece que o Vasco está perto de assinar com o Fernando. Aí você especula Gilberto, aí aparece que o Vasco teria sido oferecido ao Vasco Dalberto, que é um jogador machucado de joelho, que agora voltou e foi oferecido a vários clubes e que a Internacional de Milão quer dispensar ele. Então assim, olha o nível de contratação, com todo respeito às pessoas físicas, não é isso, eu estou falando esportivamente falando. Eu estou falando o que esses jogadores podem entregar dentro de campo, eu não estou falando de caráter, não estou falando de CPF, não estou falando da índole de ninguém. Eu estou falando da qualidade dentro de campo, que é o que importa em um jogo, em um time de futebol. Então, gente, eu, na minha opinião, não contrataria. Acho que não tem nada a ver trazer um cara que é uma aposta, e de aposta, o Vasco já está cheio de aposta, e todo ano é um monte de aposta, né? O Vasco, falando em aposta, meu Deus, só falta abrir uma casa de apostas Vasco, porque a maioria dos jogadores que estão no Vasco é aposta, né? Então, bora lá, vamos falar do nosso zagueiro Manu Capasso. O Manuel Capasso, que teve uma lesão, se lesionou no jogo, no clássico contra o Flamengo, aquele clássico, aquele fatídico jogo que nós perdemos, enfim, não gosto nem de lembrar. Ele teve uma lesão gravíssima, uma lesão grave no seu joelho, essa semana ele foi operado, já está se recuperando, mas vai ficar de fora dos gramados aí em torno de 1 mês e meio a 2 meses até a sua recuperação final para ele retornar ao elenco, para ele voltar a treinar com bola, a jogar futebol aí. Gente, e isso é triste, né? Porque o Capasso foi contratado pelo nosso clube com status para ser titular, chegou, jogou bem no início, depois acabou entregando aquele gol lá para o Flamengo, né, no Campeonato Carioca. Agora que ele começava aí a ter uma regularidade, a ganhar a confiança do técnico, a se entrosar com o elenco, veio essa lesão. Então assim, Capasso, que Deus te abençoe, que você consiga melhorar o mais rápido possível, que a sua recuperação seja plena e que você esteja de volta aos gramados para vestir a nossa camisa e nos ajudar dentro de campo. Gente, agora mudando de assunto, falando aí do atleta Lanzini. Isso mesmo, gente. Por isso que eu coloquei aí na capa do vídeo hoje, coloquei carta na manga. E coloquei no meio aí o Abelão, o Abel Braga. O Abel Braga que faz parte aí hoje do corpo, aí, da diretoria do Vasco da Gama, né? Na questão de coordenação. Ele é um coordenador aí técnico do futebol do Vasco da Gama. Gente, o Abel, tudo bem que ele falou aquela frase, né?
o torcedor do Vasco não vai mais sofrer, a gente ficou puto com ele, xingamos ele aqui, falamos muita coisa, mas eu sinceramente, eu gosto do Abel Braga, eu gostava dele como técnico, acho ele um ser humano sensacional, entende muito de futebol, mas ele deu uma ramelada ali, deu um molezinho quando ele foi ali passar o pano para 777, dizer que a gente não ia sofrer, a gente ficou puto com ele. Mas, gente, vamos ser sinceros, se hoje o nosso capitão, o zagueiro Léo, que inclusive o Vasco não pagou o São Paulo pelo nosso zagueiro, mas o assunto não é esse. Se hoje nós temos um zagueiro que é um capitão, que é o Léo Pelé, que é identificado com a torcida, que bate de frente, que ali que põe a cara a tapa, conversa com o torcedor organizado frente a frente, que protege o técnico, que protege o garoto da base, que vai falar com o torcedor. Esse camarada, o Léo Pelé, que hoje representa a nossa Cruz de Malta, ele muito passou aí pelo Abel Braga a situação para ele vir ao Vasco da Gama. Se hoje ele está no Vasco da Gama, muito mérito, né, do Abel Braga, porque Abel Braga trabalhou com ele no Fluminense, conheceu ele de outras datas e aí facilitou na transação. Então, não só ele, outros atletas também. Um passarinho verde me contou que, por exemplo, o Jair também teria vindo também para o Vasco aí, graças aí ao intermédio também do Abel Braga. Não só ele, mas o goleiro Ivan. Enfim, Abel Braga, gente, ele tem muita influência no cenário do futebol nacional. Ele passou em vários clubes aqui do Brasil, né? Inclusive, quando estavam tentando trazer o goleiro Kehler ali, né? O Abel Braga até tentou, mas aí, gente, aí já não era nem o Abel Braga, né? O bagulho estava totalmente errado. Mas vamos voltar ao foco do assunto. Abel Braga, fato é que ele trouxe alguns jogadores, ele influenciou bastante na vida desses atletas aí que estão dando certo no Vasco hoje. E ele pode ser, gente, a nossa carta na manga para tentar fechar aí, tentar sacramentar a contratação do meia, né? Do camisa 10 do atleta Lanzini. Gente, pra quem não sabe, Lanzini, tem muita gente aí com dúvida, né? Será que é o Lanzini que jogou no Fluminense? Não é? É o Lanzini lá do passado? É outro? Não. É outro Lanzini, teve um outro Lanzini lá atrás que jogou também no Fluminense, mas esse é outro Lanzini, argentino também, mas também jogou no Fluminense, Lanzini, falando nisso, um abraço pro meu amigo Jones, ele é tricolor aí, pô, meu parceiro, amigão mesmo aí, tipo assim, a gente fala de futebol aqui, mas a gente separa o ser humano, pô, o ser humano sensacional, meu amigo Jones aí, tricolor. Valeu, Jones, um abraço pra você. Mas voltando ao assunto, Lanzini pode aí acertar com o Vasco muito pelo intermédio de Abel Braga, que conhece o atleta, trabalhou com ele no Fluminense, tem um vínculo, tem uma relação muito boa com o seu atleta, com os seus staff, com os seus empresários, com a família dele. Abel Braga pode aí facilitar e muito, né? Ele pode ali colocar a mão na maçaneta e abrir a porta do Vasco para Lanzini entrar no nosso elenco. Vamos torcer agora, porque aí não adianta, né? Paulo Brax vai lá, especula o jogador, pega o telefone vermelho, pega o telefone azul, liga para um, liga para outro. Abel Braga vai lá, toma um cafezinho com o atleta, sai para jantar com ele, com a sua esposa, com o seu empresário. Todo mundo sai rindo à toa e acerta o acordo. Aí pega o mulambo do Luiz Melo, pega o telefone e fala, não dá porque não have money. Aí não vai adiantar nada, né, gente? Então não adianta o Abel Braga entrar na negociação, pode ser um trunfo, uma carta na manga, se a 777 não colocar o dinheiro na mesa, que é uma coisa que nós não vimos essa empresa de merda fazer até hoje no Vasco da Gama, porque tudo que foi investido no Vasco esse ano foi investido com o próprio dinheiro que o clube já gera de receitas normalmente anual, que são patrocínios, cota de televisão e etc. Não foi colocado dinheiro novo no Vasco, tanto que não foi colocado dinheiro novo, que os jogadores que foram contratados, que foram comprados aí, foram comprados parcelado e o Vasco ainda está devendo essas parcelas. Então, gente, Lanzini pode vir para o Vasco? Pode. Ele pode gostar do projeto? Pode. Abel Braga pode influenciar para ele querer assinar com o Vasco? Pode e muito. A questão da esposa dele não querer voltar a morar na Argentina nesse momento influencia bastante. Só que, gente, no futebol não é só camisa, não é só jogar bola, também é o dinheiro. Também é o dinheiro, infelizmente. E aí ontem eu noticiei a vocês que tem clubes da Arábia Saudita e clubes da Turquia interessados no atleta. Então, já virou um leilão, virou uma luta. Vamos ver aí o que o Abel Braga vai usar para passar o mel na boca do atleta para ver se traz ele para o Vasco. Mas aí vamos torcer que mesmo assim, se o Abel Braga conseguir passar o mel no atleta para ele vir para o Vasco, vai faltar a canetada da 777 e o Pix vai ter que cair na conta, que senão ele não vai querer vir, porque de graça nem relógio trabalha, né, gente? Então, gente,
Por hoje é isso que eu tenho para falar para vocês, uma ótima semana que está se iniciando aí, o Vasco que continua se preparando para a partida contra a equipe do Goiás. Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui, eu apareço aqui para deixar vocês bem informados. Para quem já é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem já é inscrito, ative o sininho de notificações, deixe o seu like ou o seu dislike se você gostou, se você não gostou do nosso conteúdo. É muito importante para a plataforma divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas interessadas em Vasco da Gama. Valeu, família. Deixe seu comentário aí. Tamo junto, galera. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Saudações cruzmaltinas, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis.